pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do GFcast, né? O podcast que vai levar você para um crescimento pessoal. E eu quero hoje, né, trazer uma convidada aqui muito especial. Eu quero que você saiba que hoje nós vamos falar sobre tempo, sobre recomeço, sobre propósito. Hoje a gente vai falar de alguém que viveu, né, entrou no trabalho com 15 anos, ela teve outras fases, viveu outras fases na vida, mas hoje ela volta com 35 anos para esse negócio, né? E totalmente diferente, com novas experiências. E eu passo a palavra aqui para a Raíza. Raíza, seja bem-vinda. Obrigada, Jean, pelo convite, por estar aqui com você hoje e falar para mim da clínica, né, da odontoestética hoje, para como vocês conhecem, né, Sim. Como o público conhece. Eu me emocionei, né, quando você começou a falar ali, porque eu ia contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. A clínica, ela faz parte de mim. Sim. Né? Foi meu primeiro trabalho com carteira registrada. Que legal, Raíza. Eu tive outros trabalhos assim domésticos, assim, comecei lá embaixo mesmo, como muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo aqui, e foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi ali. Na época não era odontoestética, né? Era ortoclínica. Eu era uma menina, eu tinha apenas 15 anos e recebi, assim, eu falo que é a oportunidade da minha vida. Que legal. Porque ali dentro eu aprendi. Na clínica eu falo assim que eu sou muito grata, né, aos antigos proprietários também, e eu acho que isso também faz parte da minha vida, a gratidão. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas que legal a história dela, mas por trás dessa história muita gratidão. Então, assim, eu sou muito grata ao Dr. Márcio, a Gisele, que eram os proprietários anteriores. Eles me ensinaram, sim, muita coisa. Eu era uma menina, você imagina, 15 anos de idade. Então, assim, eu cheguei ali sem saber nada. E ali eu aprendi, assim, a Raíza me formou profissionalmente. Eu me formei profissionalmente ali. Que legal, Raíza. E passou pela sua cabeça em algum momento, né, nessa trajetória, um dia eu serei proprietária desse lugar, dessa empresa? Nunca. Nem assim, nem a profissão de dentista, né, eu segui. E assim, nunca imaginei que um dia seria proprietária. Mas assim, sempre que eu trabalhei, eu falo que tudo foi feito com muita, assim, excelência. Eu aprendi a fazer tudo com muita excelência ali dentro. Sim. Então assim, eles foram fruto do que eu fui profissionalmente depois. Que legal. E sendo assim, Raíza, dá pra sentir a emoção, sabe? Quando você fala assim, você fala com o coração. E assim, por que, né, você amando tanto aquilo, você saiu, né, desse contexto ali, digamos, da clínica, da odontoestética, para viver outras fases, né? A gente falou que você saiu para viver outras fases, mas por que você saiu, sendo que você amava tanto, né, esse contexto todo? Então, como que eu comecei ali, né, na odontoestética, na ortoclínica na época? Eu limpava. Então, meu papel era limpar a recepção e guardar as pastas, que é onde ficam os prontuários, né, dos pacientes, e fazer banco. Na época ainda tinha, a gente pagava a conta no banco. Sim. Né? Não tinha hoje a facilidade que nós temos do Pix e tal. Então eu pagava essas contas, essa era a minha função. Uma E depois de um tempo eu fui ficando maior, ficando maior e fui convidada para auxiliar. Sim. Então, tem uma história interessante que eu passei por todas as áreas da clínica. Então, eu fui auxiliar de dentista, trabalhei no administrativo, que a minha irmã fazia essa parte. Daí, quando a minha irmã saiu, eu fiquei no administrativo. Na época, eles tiravam raio-x e faziam documentação inicial e final dos aparelhos ortodônticos. E eu também participei dessa etapa. Que legal. Então, eu falo assim que foi um treinamento ali, e eu falo assim que aonde nós estamos hoje é um treinamento para cumprir um propósito daquilo que Deus tem para nós. Sendo que foi um treinamento, o que você aprendeu nesse tempo? Eu aprendi a ser uma profissional, a poder, tipo assim, depois trabalhar no mercado de trabalho, a me comportar, porque a gente precisa, né, aprender a se comportar, a ter visão. Então, assim, visão de futuro. Então, assim, eu aprendi ali, foi uma escola para mim. E você me perguntou por que eu saí. Eu saí porque eu queria estudar, eu queria, tipo, fazer uma faculdade. O sonho da minha mãe, a minha mãe, ela não teve, né, estudo e tal, mas o sonho dela é que todas as filhas estudassem. E eu lembro que na época eu tinha o sonho de fazer direito. Meu sonho era fazer direito. E era uma faculdade cara.
E não tinha assim, igual hoje a gente tem alguns benefícios do governo. Hoje tem mais oportunidade. Então, e nessa época não tínhamos. E daí eu falei assim, não vou poder fazer direito, e fui fazer letras. E eu lembro que na época também surgiu espanhol nas escolas. Então eu falei, poxa, eu vou fazer aí uma faculdade que eu consiga ter mais abertura para entrar. Daí eu fiz letras e espanhol. E para mim, assim, também é um dom. Eu amo ensinar. Então, assim, eu vejo que tudo foi, assim, caminhando para isso também. De sair, dei aula muito tempo, dei aula durante um tempo aí, na rede pública, privada, de Venceslau Braz, Araputi, e por último foi Araputi, onde eu estive dando aula no Positivo, dei aula na FAT, na Faculdade de Araputi. E essa experiência sua aí como professora, hoje acrescenta algo, assim, no seu contexto de empresária, ali na clínica? Muito, muito. Eu acho que o professor, ele é uma profissão de liderança. Sim. Né? Ele lidera uma sala de aula. Então, liderar uma empresa, você precisa também, né? Então, tudo isso veio desse amadurecimento e também dessa profissão. Que legal. E me conta aqui, Raíza, quando surgiu, né, essa oportunidade de comprar a clínica, que foi ali praticamente o seu primeiro emprego, o que você sentiu naquele momento ali? Eu lembro que eu estava na igreja em março, foi em março, e o pastor começou uma campanha de oração em março. E eu estava grávida da Maria Helena de pouco tempo. E eu falei, não vou faltar um dia dessa oração. E eu fui todas as manhãs orar. Sim. E eu lembro que o Espírito Santo me levava a orar assim por portas abertas. Ore por portas abertas. E ore crendo que Deus vai dispensar algo na tua vida nesse tempo. E eu, sem saber, comecei a orar. E eu sabia que era algo que Deus ia acrescentar ali. Mas eu comecei a orar, porque eu acredito que tudo começa no espiritual para depois ir para o físico. E eu lembro que eu comecei a orar. E eu lembro que quando surgiu a oportunidade para o meu marido, né? O meu marido foi lá e ele veio falar para mim o que eu achava disso. Eu falei, meu Deus. Sentiu medo? Eu senti... Não, medo não. Eu senti, assim, o cuidado de Deus. O carinho de Deus. Eu não tive pai, Jean. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu nunca tive um provedor. Sim. Você tá entendendo? Eu sempre tive que batalhar desde muito cedo. Algumas pessoas, às vezes, não conhecem a minha história, não sabem. Mas, assim, eu trabalhei passando roupa, limpando casa. Então, assim, eu tive que batalhar desde muito cedo. Sim. Então, quando eu recebi essa notícia, que meu marido veio me perguntar o que eu achava disso, eu senti o cuidado de um pai. Sabe? Então, assim, às vezes a gente vive a vida da gente e pensa, poxa, por que eu não tive ali um pai, um provedor, alguma coisa assim? Mas eu creio, assim, que quando a gente entrega mesmo o nosso coração para Deus, ele se mostra como esse pai, sabe? Sim, com certeza. E para mim eu senti o cuidado, um amor, um cuidado de Deus muito grande por mim. Sabe? Que legal. E assim, eu sou muito grata ao meu marido também, porque sem ele nada disso seria possível. Tem que haver um apoio, né? Decisões em conjunto para dar certo. Ainda mais um negócio dessa magnitude, né? E a confiança dele também, né? Sim. O que eu aprendi hoje como empresária, eu aprendi com o Alfredo. Que legal. Então, assim, eu vim crua. Compartilhamento de experiência. Sim. Eu falo assim, ele fala assim que eu ajudei muito ele na criação dos filhos, mas eu falo que em contrapartida, o que eu aprendi de vida, de como administrar, de como tratar um funcionário, de como foi com meu marido. Para mim, o maior exemplo de empreendedor, de empresário, é o Alfredo. Que legal. E agora que você está vivendo essa nova fase, né, dentro da clínica, quando nós falamos a palavra, por exemplo, nova direção, o que vem no teu coração? O que isso significa para você nesse novo tempo, nessa nova fase? Então, uma das coisas que, quando eu pisei na clínica a primeira vez, eu falei, a partir de hoje a gente é grato pelo que passou, né? Somos gratos pelos antigos proprietários, gratos pela história que eles fizeram até aqui, né? Mas a partir de hoje a gente vai ter um novo olhar. Né? Assim, não, a partir de hoje vai ser um olhar assim, diferente para as pessoas, entre nós, entre a equipe.
né? Porque ali nós passamos mais tempo juntos do que dentro da nossa casa. Sim, com certeza. Eu falei assim, a gente precisa mudar. Eu sou meio... Eu gosto das coisas na contramão, sabe? Eu sou meio contra alguns métodos, por exemplo, de marketing. Sim. Sabe? Assim, então eu via que precisava mudar muitas coisas ali. E quando eu entrei ali eu falei assim, a partir de agora nós precisamos dar um novo olhar para este lugar. Um lugar, porque assim, para eu dar a minha cara pro meu marido que tá ali há tantos anos, né, sendo empresário, tendo sucesso no que ele faz, a gente tá dando o nosso nome. Então a gente precisa trazer algo que a gente confie e acredite. Com certeza. E foi isso. Nova direção significa confiança. É a palavra que a gente tem na Odonto Estética hoje, é verdade. Então, a partir de hoje nós trabalhamos com verdade. Nesse novo olhar que você falou que a clínica ela precisava, né, olhar com esse novo olhar. O que mudou lá hoje? Que você, não sei se você pode compartilhar isso, mas o que mudou lá? Mudaram a estrutura em si, ela teve alguma variação, né, na parte, né, da estrutura e tal. Na parte dos profissionais, eu mantive os profissionais porque eram profissionais de excelência mesmo, né, todos especializantes nas suas áreas. Acrescentei, inclusive, uma especializando agora em odontopediatria, porque eu via que Venceslau tinha essa necessidade de ter esse profissional. E mudou o quê? Algumas tecnologias que nós trouxemos para a cidade, que nós, inclusive, somos a única clínica na cidade que possui, né, hoje o scanner e tal, que é uma das tecnologias. Sim. Mas a gente ainda tem, assim, sonhos de trazer muito mais. E mudou assim, na estrutura em si, são essas mudanças. Os profissionais eu mantive, mudou a forma de tratar o cliente. Sim. Sabe? Eu vejo assim que, por exemplo, quando eu vou ser atendida, eu gosto de atender o meu cliente como eu gostaria de ser atendida. Isso faz toda a diferença. A excelência, eu acho assim que se eu vou num lugar, o que eu espero daquele lugar? No mínimo, um bom atendimento. Inclusive, até eu ia te perguntar isso, né? É exatamente isso. Se você, hoje você já tem essa visão, mas o que você espera que as pessoas, né, que foram os pacientes que chegarem na clínica, o que você quer que elas sintam ao chegar ali? Eu acho que você começou meio que a responder isso, mas eu ia te perguntar, vou aproveitar para perguntar agora para você. O que você quer que elas sintam ao chegar na clínica, ao estar ali naquele ambiente? Segurança. Eu quero que elas sintam segurança naquilo que está sendo feito nelas, naquilo que está sendo passado para elas, em todos os âmbitos. Desde a área do profissional em si, que vai atendê-las, né? Eu quero otimizar o tempo das pessoas. Sim. Eu, por exemplo, se você chega na minha clínica hoje, você precisa fazer uma tomografia, um raio-x, se você precisa fazer qualquer coisa que, né, a gente necessite, por exemplo, de um terceiro, você sai de lá já com tudo agendado. E a gente é prova disso, né? Nós, como prestadores de serviço, né, para a clínica, a gente vê o investimento em tecnologia, o profissionalismo, a gente vê como todo mundo é muito dedicado no que faz, né? E isso é um reflexo, na minha opinião, da liderança que está sendo aplicada ali. Né? Eu não sou nada sem eles, né? Sim. Eles são ali para mim, eu falo que eu sou apenas uma pessoa que articula. Sim. Mas quem faz, assim, a minha equipe, até hoje eu estava falando, antes de vir para cá, eu estava lá, conversando com uma moça e eu falei, eu não tenho o que falar da minha equipe. E assim, eles são realmente excelentes. E aquilo que precisa melhorar, como toda empresa, a gente tem caminhado para isso. Sim. E a gente busca essa excelência no serviço. Então assim, é você chegar ali e você saber que dali você vai sair com aquilo que você buscava. Sabe, com a sua expectativa, se não alcançada, porque nem tudo é possível, sim, mas pelo menos a gente passando para você o que é correto, o que é certo, sim, e o que é justo. E hoje a gente já sente, na verdade, essa segurança dentro da odontoestética, né? A partir do momento que você chega, seja um fornecedor ou seja um paciente, a gente chega e a gente consegue sentir essa segurança, né? Um feedback, né, de nós que estamos ali olhando de fora, mas é perceptível, né? Então, isso quer dizer que essa visão
Então já está 100% correto, já está dando certo lá dentro, né? Que bom, assim, eu falo que o meu maior marketing é Deus. Eu acordo assim, tantas ideias, às vezes eu vou lá na sala compartilhar com eles algumas ideias, eu falo assim, gente, a minha cabeça é o tempo todo pensando o que a gente pode melhorar aqui para o nosso cliente final, sabe? Se você pudesse traduzir, digamos, essa trajetória toda em uma frase, isso que vocês têm vivido, eu sei que é algo incrível, mas existe uma trajetória toda, né, até chegar aqui. Seria, numa frase, o que seria, Raíza? Até aqui o Senhor nos sustentou. Foi assim, eu vejo que tudo na minha vida, Jean, tudo assim, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu vivi até hoje na minha vida. E não eu falo assim, porque algumas pessoas podem ouvir e falar, porque é da denominação A, é porque é muito evangélico, sabe? Não é demagogia cristã. Realmente, para quem me conhece lá de trás, primeiro teve que ter muito amadurecimento também. Eu vejo que assim, eu amadureci muito durante esse processo. Sim. E esse amadurecimento se deu por deixar ser corrigido algumas vezes não, por bater o pé, mas assim, nós precisamos deixar ser corrigidos, né, para que a gente consiga amadurecer e chegar num propósito, assim, cumprir um propósito realmente que Deus tem para nós. Você tocou num ponto, e eu acredito que é um ponto muito importante. Nós temos aí as pessoas assistindo essa live, nesse podcast, e eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão passando essa fase que você passou, que é necessário ouvir e aprender, mas o quanto isso é difícil. Eu estou dizendo isso por mim, não é fácil, né, ouvir e aprender. E que dica que você deixa aí para as pessoas que precisam passar por isso, que precisam aprender nesse processo? Eu acho assim que pra gente aprender, a gente tem que ser humilde. Né? E eu não sou a humildade em pessoa, tá? Eu não sou a pessoa mais humilde. Todos nós temos, sim, né, é verdade, o nosso orgulho. Nós nascemos com uma raiz de orgulho no coração. Sim. E nós temos que ter pessoas, mentores, pessoas que nos amam, maduras, pessoas que nos ajudar. E assim, para quem ainda, né, tá aí atrás, não tá passando por algum processo, tá, né, durante essa caminhada ainda, não fique dependendo do que os outros vão pensar de vocês. Perfeita resposta. É o medo. Nós, principalmente que moramos em cidade pequena, nós temos muito medo do que os outros vão pensar da gente. E assim, lógico que nós não podemos deixar assim ser deslumbrados ou não tô nem aí pra ninguém. E eu acho isso também muito imaturo. Sim. Quem fala assim, não tô nem aí pra ninguém, vou fazer da minha vida o que eu quero. Eu acho isso de uma imaturidade muito grande, porque nós precisamos do outro. A gente sempre tem que aprender com o outro. Sim, e eu preciso do outro. O outro vai ser meu paciente, vai ser meu cliente. Eu preciso do outro. Porém, eu preciso ter um grupo de pessoas próximas a mim, que a essas pessoas eu vou perguntar, viu? Será que eu passei da conta aqui? Será que eu realmente ou às vezes é o medo que tá me travando? Então, assim, eu sempre falo, né, quando você vai lá gravar, eu falo assim, gente, eu tenho que gravar. É verdade. Então, assim, é uma dificuldade para nós, ainda mais morando em cidade pequena. Por quê? O que fulano vai pensar da gente? O que Beltrano vai falar? E outra, existe uma responsabilidade, porque você imagina que nós estamos indo, né, até você para fazer essa gravação, mas você está praticamente sendo a imagem principal de um negócio que ele não tem possibilidade de dar errado, ele tem que dar certo, a sua imagem à frente de tudo, né? Então eu vejo uma responsabilidade muito grande nessa parte. E outra coisa, um negócio que eu não sou profissional da área. Assim. Então, assim, quando eu iniciei, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer o marketing da clínica se eu não sou dentista? Eu sou só a pessoa por trás de tudo isso. Como que eu sou administrativo. Mas, assim, olha pra você ver o cuidado de Deus. Sim. Eu fui auxiliar. Então, assim, quem é auxiliar de dentista, ou, por exemplo, você é enfermeira, trabalha com médico, você é auxiliar de algum profissional, você vai concordar comigo. Muitas vezes a gente aprende ali muito mais que numa faculdade.
Lógico, eu não tenho a prática, eu não vou chegar lá, você vai chegar lá, vou fazer uma limpeza em você, uma filaxia, eu não vou fazer. Mas eu tenho a parte que eu entendo. Sim. E o professor, o que o professor te ajudou? O professor me ajudou nisso. Essa didática de entender, por exemplo, eu vou te explicar lá no teu orçamento o que é um canal. Eu tenho muito mais didática, às vezes, que o dentista, porque eu vou te explicar. Não que eu sei mais que ele, nunca. Mas ele sabe traduzir a informação, isso, né? na nossa linguagem. Então, assim, isso foi bom, isso é bom foi agregado ali na clínica, sabe? E nisso a gente vê o propósito, porque você iniciou lá atrás, né? Fez sentido total, né? O que você viveu, o que você passou. Então, o que você aprendeu naquele momento hoje te ajuda praticamente, digamos assim, a entender o negócio e a cobrar, né? Para que isso funcione da melhor forma possível. Sim, eu vejo assim, às vezes eu não sei em que fase, assim, né, nós estamos, você está aí na sua casa, ou você está no seu trabalho, talvez você começou a escutar esse podcast hoje, assim, né, vou ouvir, vou ver o que é, né, mas assim, não sei em que fase você está, mas se você tiver, assim, às vezes em dúvida, nossa, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque muitas vezes eu perguntava, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque tantas vezes, assim, as pessoas não me entendem, porque a frase que eu mais ouço, hoje nem tanto, mas que eu mais ouvi na minha vida foi, nossa, você é assim, eu achava que você era tão metida. E às vezes a gente rotula as pessoas. As pessoas criam uma imagem, né? Sem conhecer. E os rótulos, assim, para quem rotula, é fácil, mas para quem recebe o rótulo, é um prejuízo muito grande. Sim. Né, eu terminei psicanálise agora, né, entre os meus estudos, assim, eu gosto muito de estudar. E eu fiz psicanálise justamente para entender essa parte. E o rótulo, ele magoa a pessoa, ele fere a alma da pessoa. E daí você pensa uma pessoa rotulada, tudo ela vai ter medo. Sim. Porque se eu vim aqui fazer um podcast com você, não falei que era metida, não falei que estava se achando. Então, assim, e isso fica na mente da gente, de quem também é rotulado. Então, assim, eu não sei em que área, em que momento da vida você tá, mas, assim, saiba que tudo é um processo. E esse processo tem um fim, e ele tem um propósito, e ele vai se cumprir. Olha só, e a gente tá aqui também com a Raíza psicanalista, gente. Mas que legal toda essa história, toda essa trajetória. E hoje, se você pudesse me falar o que a odontoestética representa para você, o que você me falaria? Uma missão. E essa missão, qual é ela? Internamente é levar a palavra de Deus para quem trabalha comigo. Deus nos deu essa clínica para que nós tivéssemos lá dentro a palavra de Deus inserida. Nunca o propósito ele está apartado da palavra de Deus. Nunca eu vou cumprir um propósito se eu não estiver ali dentro propagando Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, nossa principal missão é propagar o seu nome e levar pessoas até ele. Então, assim, por que Deus me deu uma clínica? Para que isso fosse feito entre os meus funcionários, entre as pessoas que entram lá dentro. É tão legal ver que tem um propósito nisso, Existe. E esse é o maior propósito. E o nosso propósito é expandir. Não, nosso maior propósito é Jesus, ali dentro. Após isso, Jesus vai fazer o que ele quiser fazer. Lógico, nós vamos fazer a nossa parte, vamos estudar, vamos buscar, vamos fazer. Mas o maior propósito em tudo que eu e o Alfredo fazemos é levar Jesus para as pessoas. Isso eu acho que é o mais importante, acho, não tenho certeza, é o mais importante, né? Porque as demais coisas vão acontecer como você falou. E outra missão, a missão principal ali internamente é isso, levar, e profissionalmente, se eu fosse falar. Sabe quando eu falo assim que eu não tive oportunidade na minha vida? Sim. Eu tento levar isso para as minhas funcionárias. É ajudá-las a conseguir fazer uma faculdade, ter uma profissão ainda melhor, que agregue mais a elas. E aos meus clientes é facilitar. Por exemplo, eu vejo assim pessoas que chegam lá sem poder aquisitivo. E tem o sonho de fazer uma prótese protocolo. Tem o sonho de colocar um implante. A minha maior missão é ajudar essas pessoas
Ajudar como, Raíssa? Eu facilito o que eu posso. E quantas pessoas são beneficiadas, né, com isso? Porque como, digamos, de outra forma teria acesso, porque eu vou fazer um comentário meu, frio aqui, mais meu, né? Mas o que a gente enxerga hoje no mercado é pessoas atrás de lucro. Não existe um propósito maior, né, por trás disso, a não ser o lucro, né, que aquilo pode gerar. E enxergar isso, né, na odontoestética é totalmente diferente. Eu falo assim que o meu cliente, eu não quero ver ele como uma venda. Eu não quero chegar lá e falar, o seu João, vamos vender pro seu João, a gente precisa vender. Aquele desespero, sabe? E vai em cima. Não, eu quero que o seu João, ele entre na minha clínica, ele sinta segurança, sabe? E ele se sinta, assim, respeitado lá dentro. Isso faz sentido. Sabe? Um respeito, um carinho, sabe? Cada pessoa, ela tem a sua história. Sim. E eu falo assim que as pessoas mais humildes, elas às vezes têm assim uma preocupação de como serão atendidas, como que eu vou ser ali, mas ele é muito... Então, tem um receio, né, já antes de chegar no local, já devido talvez a má experiência que essas pequenas cidades já passam, né, que eu vejo que é algum diferencial de vocês, não passar essa má experiência para as pessoas. É não ver a pessoa como simplesmente uma venda. Sim. Né, mas é saber que ali existe uma história, existe uma pessoa batalhando atrás disso, né? Eu vejo assim, minha mãe hoje está com 70 e poucos anos. Eu olho o dente dela, a prótese dela é antiga. E eu fico pensando que qualidade de vida ela teria. Porque a gente sabe hoje em dia que o implante, o protocolo... O que é um protocolo? São vários, né? Uma prótese total ali, né, feito de implante, enfim. Não sou a profissional melhor para falar sobre isso, mas legalmente... Mas olha que legal, você já está fazendo aquilo que você falou, você está traduzindo informação para nós leigos entender. Legalmente falando, assim, a prótese protocolo é quando vai mais de 2 elementos ali, enfim. Não sei quantos elementos são no total, tá, gente? Vou chamar o Dr. Otávio, que ele é melhor para explicar para vocês um dia. Mas, assim, saber que a minha mãe... que ela perdeu uma qualidade de vida, ela perdeu às vezes algo ali porque ela não teve essa oportunidade. Porque é um tratamento caro, porque é isso. Então, assim, qual que é o intuito? Qual que é a missão nossa? A missão nossa é realmente fazer isso para quem, sabe, para aquelas pessoas que trabalharam a vida toda, né? Muitos chegam lá para mim e falam, nossa... eu falo assim, olha, isso aqui você está investindo em você agora. Às vezes as pessoas trabalharam a vida toda para ajudar os filhos, para comprar casa, para isso, aquilo, mas assim, não investiram em si próprio, sabe? Então, essa é a missão maior, mostrar para as pessoas que elas podem sim, elas são capazes e elas podem ter um melhor tratamento. Que legal, Raíssa. Raíssa, fazer uma pergunta diferente para você aqui. Se você estivesse hoje de frente com a Raíssa de 15 anos de idade, o que você falaria para essa Raíssa? Ouça mais sua mãe. Ouvia pouco a mãe. Assim, eu acho que o adolescente, né? Eu sou psicanalista hoje e tenho uma ênfase em adolescente. Nossa, o adolescente ele é inconsequente em algumas coisas. Mas assim, manter o coração. E vai dar certo. Assim, eu acho que eu falo assim, Deus ele olha o nosso coração e não o nosso estereótipo. Sim. E eu falaria para ela assim, ouça mais sua mãe, busque a Deus mais cedo, mas mantenha o teu coração, o mesmo coração. Que legal. Eu acho que esse foi o podcast meu mais emocionante. O que eu mais me emocionei sem ouvir, porque a gente vê uma história, a gente vê o coração, né, Raíssa? A gente sabe que você realmente tem um propósito e a gente vê isso se cumprindo, né? É algo assim que vai além de uma empresa, né? Nós costumamos falar aqui sobre empresas, sobre negócios, mas hoje a gente está falando sobre propósito e como isso realmente está acontecendo, né, na sua vida. Você que está nos assistindo, talvez não tenha o desejo de ter uma clínica, mas tenha um sonho, e talvez um sonho grande. E hoje nós estamos, né, aqui com a Raíssa, que passou por esse processo, né, e hoje ela está realizando, né, um sonho. E Raíssa, o que você poderia falar também para as pessoas que estão lá do outro lado, nos assistindo, que também têm um grande sonho, mas ainda esse sonho talvez esteja muito distante? Confiança em Deus. Estude,
Porque eu falo assim, quando Jesus ele chama Lázaro para fora da tumba lá, que Lázaro estava, ele usa pessoas para tirar a pedra que estava na frente. Sim. Então nós precisamos confiar em Deus, fazer o nosso trabalho, estudar. Sim. E entregar na mão dele. E não ter, assim, eu nunca tive expectativa de ter uma clínica, sabe? Então a minha expectativa, ela é em Deus. O que Deus me der, hoje é uma clínica. E amanhã eu não sei. Deus pode me dar outras coisas. E falar pra você, olha, eu fui, um exemplo, fui professora e hoje eu tenho uma escola também. Não é o meu sonho, meu maior, mas eu vejo que tudo a propósito. Então, se você está aí na tua casa hoje, que eu falei agora atrás, você está aí na tua casa, você às vezes não tem possibilidade financeira para realizar esse sonho. Gente, eu cheguei a morar numa casa que eu tinha que dividir o quarto com a minha mãe. E a nossa cozinha era dividida de tapume. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Minha mãe trabalhou na boia fria para poder criar a gente. Então, assim, às vezes você pensa assim, poxa, eu tinha um sonho de ser assim, mas a minha família não tem essa possibilidade. Confie em Deus. Confie em Deus. Busque, estude, faça com excelência as coisas que você vai fazer. Faça bem feito. E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Gente, que história. Você que está do outro lado, com certeza, né? Assim como eu, nós queremos trazer a Raíza de volta para o GFcast para trazer mais dessa vida, dessa vivência, mais desse compartilhamento, Raíza. Isso, né, edifica também a vida da gente, né? Edifica também a vida das pessoas que estão ali do outro lado. E, Raíza, a conversa está muito boa, né? Tá muito gostoso, né? Esse episódio aqui do GFcast, mas a gente está chegando no finalzinho. Então eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais para a gente encerrar esse episódio de hoje, mas já também deixando convite para você para um próximo episódio aqui. Eu achei demais isso aqui é muito legal, porque assim, nós vivemos, como eu falei, numa cidade pequena. Sim. E tem tantas histórias legais, né? Sim, muitas. Tantas histórias de superação. E eu achei sensacional a forma como vocês estão trazendo, assim, foi muito legal participar, estava muito nervosa no início, mas quando a verdade flui, eu acho, assim, foi muito legal, foi muito fluido, muito legal. E eu queria, assim, agradecer você, a Flávia, e agradecer aos nossos clientes, né, as pessoas que caminham conosco também, trabalhando no dia a dia da odontoestética, na Uniseg, que é outra empresa nossa. Nós somos, assim, o resultado das pessoas que andam conosco. Então, eu queria agradecer a todas elas, e principalmente meu marido, falar que eu amo muito ele, e a todos que estão assistindo. Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Tudo foi falado com muita verdade, amor e carinho. E a gente sentiu, né, tudo isso nesse episódio de hoje aqui, realmente foi algo impactante, né, para mim, principalmente que estou aqui, né, do outro lado, mas foi muito importante. Então, para você que está do outro lado, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com as pessoas. É uma história que pode mudar uma vida. Então, eu quero que você compartilhe. Hoje a gente foi além, né, de empresa, além de negócio, a gente falou de propósito. Então, isso é muito importante. Então, hoje nós ficamos por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo episódio do GFcast e com certeza, como já falamos, a Raíza estará com certeza em alguns outros episódios fazendo parte dessa história. Até lá!